Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus o Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém, amados? Deus abençoe. Amém? Um tempo, sem gravar algum conteúdo, mas como talvez alguns irmãos não saibam, como eu costumo dizer, eu estou pastor pela misericórdia de Deus e não vivo diretamente da obra do Senhor. Eu ainda trabalho, eu sou barbeiro, não é isso? E como todos sabem, barbeiro, cabeleireiro, nessas datas de final de ano, trabalha muito, é muito exaustivo, né? Então essa semana aí de Natal foi uma semana bem intensa, a nível de trabalho. Então assim, primeiramente, eu louvo a Deus pela vida dos obreiros da nossa igreja, dos diáconos, em especial o obreiro Fernando, enfim, todos os obreiros que ali compõem nosso ministério, o diácono Jorge, diácono Amauri, Rodolfo, o Edgar, o Glaucio, o Levi, enfim, as irmãs que ali compõem o nosso ministério, a irmã Fabi, Elane, enfim, minha esposa, a irmã Eliane, esposa do Jefferson, enfim, a irmã Patrícia, todas as irmãs e os irmãos que compõem ali, as irmãs do grupo de louvor, enfim, que compõem ali o ministério, a minha gratidão máxima por todos os irmãos que colaboram sempre, e nesse momento aí de final de ano, sempre ali, está ali amparando toda a igreja, nesse momento em que eu fico um pouco fisicamente ausente, mas em espírito presente ali, como o apóstolo Paulo sempre falava. E eu queria ter falado antes da data, mas ainda nesse período eu quero falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, Uma data que, a meu ver, talvez seja, infelizmente, uma das datas mais hipócritas, por assim dizer, uma data pagã, e que alguns cristãos ainda celebram, comemoram. Mas eu não quero entrar no mérito se o cristão deve comemorar ou se não deve comemorar o Natal ou não. Essa não é a minha intenção, entendeu? Mas, como servo do Senhor e um cristão, eu devo de alguma maneira dar o meu parecer, a minha compreensão bíblica, teológica, acerca dessa data. Até porque algumas pessoas me perguntaram, até clientes perguntaram, e de maneira educada eles falam Feliz Natal e tal, e vão falando. Enfim, eu digo para alguns deles ali, falo, não, eu não comemoro o Natal, não celebro o Natal. Enfim, ali eu dou o meu motivo, a minha razão, o meu porquê que eu não comemoro o Natal. Então o apóstolo Paulo escreveu um texto interessante, eu quero compartilhar com os irmãos, um texto interessante em Colossenses, e talvez sirva de esteio para a gente, para a nossa compreensão. Colossenses capítulo 2, versículo 20, em diante ele fala: Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Ok? Vou repetir o texto. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Ele está falando, então, quando você morreu, como Cristo morreu, em que circunstância? Quanto aos rudimentos do mundo, as tradições do mundo, as culturas do mundo, os modos vivendes do mundo, Então ele diz, se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Ok? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando um cristão ele se converte, quando alguém se converte, ok? Ele morre para os rudimentos do mundo. Ele morre para as culturas do mundo.
Ele morre para os modos viventes do mundo. Ele já não é mais guiado pelo esteio do mundo, pela cultura do mundo, ok? O apóstolo Paulo ele fala também em Romanos 12, 1 em diante, Romanos 12, 1 e 2, né? Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este século, a esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo fala para a gente não se amoldar ao sistema desse mundo. Mas como, de alguma maneira, a gente pode fugir? Ele falou, apresentando nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ok? Mas só que um outro texto, Paulo fala também, que se a gente não viver nesse mundo aqui, de alguma maneira, a gente teria que sair dele, se a gente não ter que se relacionar com as pessoas que são pecadoras, ímpias, que vivem nessa cultura, a gente vai ter que sair desse mundo. E ainda não chegou o período, ainda não fomos transformados, arrebatados, não fomos para o novo céu e a nova terra, ainda estamos aqui, mas não somos daqui. Amém? Aleluia. Então, o cristão ele tem que entender que o que guia a vida dele, o esteio, a estrada, o que conduz a vida dele é a Bíblia Sagrada, é a fé, é o que está escrito, ok? Então, há um texto na palavra de Deus que a gente não deve ir além do que está escrito, ok? Porque quando Deus ele estabelece a sua palavra, é para que a gente a obedeça de maneira plena, absoluta, não na força do nosso braço. Está escrito também que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ok? Então Deus ele não quer boa vontade, ele quer obediência, amados. Ok? Deus ele não quer boa vontade dos seres humanos. Até uma frase que diz, né, que de boa vontade o inferno está cheio. E de alguma maneira ela pode ter algum certo fundamento. Porque, por exemplo, Saul, ele tinha uma boa vontade para com Deus em alguns fundamentos, que aparentemente eram até legítimos, mas Deus não se agradou. Porque Deus já tinha uma ordem sobre aquilo que Saul achava que Deus iria se agradar. Quando Deus fala para ele não pegar aqueles animais e sacrificar, e Saul acha, não, Deus vai se agradar. Mas Samuel já tinha falado para ele, não faça. Deus não o quer. Deus não quer esses animais. Mas Saul acha que pela boa vontade dele, Deus iria se agradar. E Deus é o mesmo e não mudou. Amém, amados? Por exemplo, 1 Samuel 13:13 fala, então disse Samuel a Saul, agiste inerciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque e o texto continua, depois você pega a referência e leia todo o capítulo, 1 Samuel capítulo 13. Então, Samuel chama Saul de nércio, insensato, leviano, tolo. Por quê? Porque ele não guardou o mandamento, ele não obedeceu o mandamento, ele não cumpriu o mandamento que lhe fora ordenado. Ok? E por causa disso ele perde o reino. Por quê? Por causa de uma sucessão de desobediência do mandamento do Senhor. Quando o Senhor fala que é para Saul destruir os amalequitas, tudo e todos, Saul acha que por boa vontade ele tem que deixar o rei vivo, ele tem que pegar os animais e sacrificar para Deus mais uma vez. Aí Samuel vem como boca de Deus para Saul e fala, 1 Samuel 15:22 em diante, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício com que em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros,
porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então, Saul perdeu o reinado porque ele agiu nerciamente, de maneira insensata, tola, rebelando-se contra o Senhor. E Samuel pergunta: o Senhor se agrada mais em holocaustos, sacrifícios, do que com que se obedeça a sua palavra? Transliterando, o Senhor se agrada mais em cultos, festividades, né? Pegando rudimentos mundanos e aplicando na igreja, do que se obedeça a sua palavra, do que se cumpra o que está escrito. Está entendendo? Então, 1 Coríntios 4, versículo 6, a parte final, Paulo diz que a gente deve aprender com ele a não ir além daquilo que está escrito. Então, todo e qualquer pastor, por mais boa vontade que ele tenha de pegar todas essas culturas mundanas que a gente está vendo por aí, infestada, né? Pastores pegando ali a oportunidade do carnaval, pegando a oportunidade do Natal, pegando a oportunidade do Halloween, e pegando todas essas festas pagãs e aplicando na igreja com uma boa vontade, com uma boa desculpa de apresentar o evangelho a essas pessoas, eles estão indo além daquilo que está escrito. E a Bíblia fala que a gente não deve acrescentar e nem muito menos tirar. Ok, amados? Então, qual é a questão, pastor Ricardo? A questão é que Paulo ele fala também que a gente deve anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Aproveitar as oportunidades para anunciar a Cristo. Anunciar a Jesus Cristo, o Senhor. Por exemplo, tem um trecho da palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 12, conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Paulo está preso, amado, quando ele escreve isso. Amor? Ou seja, é uma alegria ultra circunstancial que habita na vida de um cristão, de um nascido de novo. Que independentemente das circunstâncias, ele é alegre, ele é feliz, ele é pleno. Independentemente das adversidades, ele não é louco, ele não é tolo, ele não é insensato. Ele sabe o que está acontecendo, ele tem consciência da sua realidade. Ele não vive numa bolha, numa paranoia, numa loucura. Ele não é esquizofrênico, não. Ele tem consciência, mas a adversidade não tem a capacidade de roubar o Espírito Santo dele e que remova a alegria que o Espírito Santo promove no coração dele. Ok? Então ele escreve essa carta preso. Uma carta que Paulo fala o tempo todo de alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. No versículo 12 em diante, Paulo fala coisas interessantes em diante. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está falando, olha só, até a minha prisão contribuiu para o avanço do evangelho, porque eu tive a capacidade de pregar para as guardas, para a guarda pretoriana. Eles conheceram o evangelho. Então a minha prisão levou-me a pessoas que talvez eu não poderia ter a condição de pregar o evangelho. Olha, Paulo, ele enxerga algo bom no meio de algo ruim. É onde a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, decreto, Romanos capítulo 8. E ele diz que, mediante essa situação, que eles vendo a prisão do apóstolo, a circunstância em que ele se encontrava, irmãos tomaram ânimo, coragem, ousadia de falar a palavra com mais intrepidez ainda, mediante o cativeiro de Paulo, e ainda assim Paulo não esmureceu. Eles falaram, se Paulo não esmureceu estando preso, que dirá eu solto? Eu vou ter mais coragem ainda, mais ousadia ainda de pregar o evangelho. Ok? Aí ele vai falar a característica de alguns que estão pregando o evangelho.
o sentimento que essas pessoas carregam por pregarem o evangelho. E ele diz, versículo 15 de Filipenses capítulo 1, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Isso acontece, ok? Prega porque vê o outro pregando. Prega porque vê o outro em posição de destaque. Prega porque vendo essa pessoa se tornando popular. Prega porque vê essa pessoa se tornando famosa. Prega porque vê essa pessoa ficando de alguma maneira bem-sucedida. Então prega por inveja e porfia. Mas outros de boa mente, ou seja, há os com boas intenções. Há as pessoas com coração puro, sincero e reto. Há as pessoas que não querem glória nem honra de homens. Há pessoas que querem que Cristo apareça e que ele diminua. E uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, e não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Paulo faz uma pergunta, né? Mas que importa? Se em todas essas pessoas, o que me importa? Aí Paulo vai falar o que importa. Ele vai falar o que importa. Ele fala, o que importa é, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira. Ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está falando, olha só, com fingimento ou com verdade, eu fico alegre. Porque eu fico alegre é que Cristo seja anunciado. Cristo seja exaltado. Cristo seja glorificado. Cristo seja enaltecido, oh glória. Cristo seja hasteado, aleluia. Por isso que Jesus disse, quando eu for hasteado, a todos eu atrairei a mim. Olhai para mim e sede salvos, vós e todos os termos da terra. Então, o que me importa, disse Paulo? O que importa é que Cristo seja anunciado. Só que a cultura, o diabo, o sistema, eles querem tirar Cristo dessa posição. Nessa data, que é pagã, esteja consciente, que é pagã, eles querem tirar Cristo da posição e colocar Papai Noel. Na Páscoa, eles querem tirar Cristo da posição e querem colocar o coelho. Ok? Então é isso que eles querem. Mas Paulo fala, o que importa é que Cristo seja anunciado. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades para anunciar a Cristo, pregar a Cristo. Então, ainda que você possa ir na casa de um familiar, né? E eu não quero aqui te condenar por causa disso, mas desde que você vá debaixo de oração e com uma consciência de aproveitar essa oportunidade para anunciar a Cristo, amado. Ok? Anunciar a Cristo, pregar a Cristo, falar sobre a importância do nascimento de Cristo. Ok? Então aqui eu quero dar alguns dados importantes acerca da possível data em que Jesus nasceu. Ok? Então Lucas, referências, Lucas, capítulo 1, versículo 5, em diante diz, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias. Isso é importante. Um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Ok? E o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Primeiro, Zacarias, de uma linhagem sacerdotal. Isabel, também de uma linhagem ali, de alguém que temia Deus, que buscou obedecer a Deus. Arão, primo de Moisés, parente de Moisés. A Bíblia diz que ambos eram justos perante o Senhor, justificados perante o Senhor, e viviam de maneira irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Todavia,
a Bíblia diz que eles não tinham filho, eram estéreis. Ela era estéril, ela não teve filho, e eram avançados em idade. Amados, filho aqui fala de promessa, filho aqui fala de herança, de bênção do Senhor, propósito. Então, significa que, ainda que alguém possa ser reto diante de Deus, pleno diante de Deus, Deus ele pode restringir algumas coisas a essa pessoa, ele pode não querer que essa pessoa possa ter alguma coisa por um período, por um tempo. Talvez essa palavra seja para você que é reto diante de Deus, que vive de maneira santa diante de Deus, que procura obedecer os mandamentos do Senhor, que vive uma vida de oração, de leitura da palavra. E alguns sonhos, promessas, não se cumpriu na sua vida. Deixa eu te falar, não desanime. Talvez ainda não chegou a sua bênção, mas isso não significa que ela não esteja preparada. Mas, na verdade, talvez a bênção já está preparada para você. É você que não está preparado para a bênção. Todo esse tempo que o Senhor tem te feito esperar é porque você ainda não está preparado para receber aquilo que Ele tem reservado para você. Enquanto a vida, há esperança. Deus ele pode esperar na virada do ponteiro, no tempo dele, não no cronos, ok? Não no tempo humano, mas no tempo divino, ele entregar a sua bênção, entregar a sua promessa, entregar aquilo que você tanto almeja. Para quê? Para a sua glória? Não, para a glória do nome dele. Aleluia. Então esse sacerdote aqui chamado Zacarias, ele era da ordem de Abias. O que significa isso? Significa que ele estava estabelecido no turno dos sacerdotes que Davi ele tinha organizado, lá em 1 Crônica 24. Que ele organizou a ordem dos sacerdotes em 24 turnos durante um ano. Era 2 em cada turno. Ou seja, cada mês tinha 2 turnos dividido em 15, para que a adoração não parasse, o sacrifício oferecido não parasse diante do altar do Senhor. Ok? Então ele estava lá, apresentando. Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, ó glória. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Versículo 23, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se ocultou, dizendo... Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Escute, por mais tempo que você acha que possa estar demorando a sua promessa chegar, não significa que Deus não está ouvindo a tua oração, não significa que o Senhor não está ouvindo a sua súplica, não significa que a sua oração está sendo em vão, não significa que aquilo que você tem feito para o Senhor, Ele não está recebendo. Pelo contrário, Ele tem ouvido, Ele tem recebido, Ele tem se agradado, e no momento adequado, Ele te responderá. Aleluia. Para a glória do seu próprio nome. E quando o sacerdote foi, a Bíblia diz que aquela que era estéril agora não é mais. Aquilo que era impossível foi possível. Aquilo que era vergonha agora foi honra. Aquilo que era opróbrio agora foi glória. Amém, amados? Então agora... Zacarias, que era da ordem de Abias, 1 Crônica 24:10 vai falar que ele era da 8ª, que era de Abias. E o que isso significa? Que Zacarias era do turno de Abias. Isso significa que, no nosso calendário, esse período em que Zacarias foi lá oferecer o sacrifício e caiu no dia do seu turno, que ele era da 8ª, da ordem de Abias, isso é no nosso calendário gregoriano, mas a gente não pode se basear pelo nosso calendário, pelo calendário judaico, mas para trazer para a nossa compreensão, isso foi no calendário, no período entre junho e julho, que ele foi oferecer um incenso, ok? E quando ele volta, a Bíblia diz que sua esposa concebe, ok? Então, Isabel, ela concebe em julho, conta 9 meses para frente a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 6 meses. Janeiro.
Maria, ela tem um encontro com Isabel, porque o anjo visita Maria e ela tem um encontro com Isabel. E a Bíblia diz que Maria concebe quando ela tem um encontro com Isabel. Janeiro. Ok? Porque aqui, ó, o texto diz aqui, ó. Deixa eu achar aqui. O texto diz. Aqui, ó, versículo 26 ainda, de Lucas, capítulo 1. E no sexto mês, ok? No sexto mês de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem despojada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta? E disse-lhe: Então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas asas. Pelo que também o Santo, aleluia, e de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este sexto mês para aquela que era chamada estéril. 37. Porque para Deus nada é impossível. Oh, glória. Aleluia. Então, quando Maria recebe a notícia e ela concebe, Isabel já está com 6 meses. 6 meses, ok? Então, quando Maria concebe, no nosso calendário, janeiro. Isabel com 6, Maria acaba de conceber, ok? Então, contando 6 meses para frente, ok? Isabel com 6, Maria concebe em janeiro. Jesus, ele vai nascer quando? Possivelmente, amado. Dia a gente não sabe, não iremos saber. Até porque tem uma defasagem na contagem do calendário, isso é outra história, muito mais complexa, que não convém aqui trazer, não é a intenção. Se Maria concebe em janeiro, conta 6 meses para frente. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, novembro. Outubro. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Possivelmente, Cristo nasceu em outubro. Possivelmente. Ok? Até porque a Bíblia fala aqui alguns detalhes que é importante a gente entender. Por exemplo, eu quero ler aqui junto com os irmãos, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 4. Versículo 4. Texto um pouco longuinho, um pouco longo, mas melhor para compreensão. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Qual sinal? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu
com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imagina essa cena. Tenta imaginar essa cena. Primeiro, os pastores estão na vigília da noite com seu rebanho, guardando o rebanho. Entenda, nesse período seria impossível os pastores estiverem na vigília da noite com o rebanho, guardando o rebanho. Na cidade de Belém ali, era onde os pastores criavam o rebanho de ovelha para o sacrifício do templo. E Jesus, ele nasce nesse período e morre nesse período. Tanto que até alguns que possa compreender que Jesus ele tenha nascido em abril, que é no mês, no calendário judaico, que se comemora a Páscoa judaica. Porque Jesus ele nasce e morre nesse período, porque ali era onde criavam as ovelhas para o sacrifício. Por isso que João, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João enxergava ele como o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito, único, que tira o pecado. E quando o anjo aparece para os pastores e dão as boas novas a ele, vem uma miríade do exército celestial e começa a louvar e bendizer, amados. Que cena fantástica foi isso. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do que o menino lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como lhes havia sido dito. Então aqui vamos conjecturar o que os pastores têm que anunciar a Jesus, amado, a Cristo, a boa nova, o evangelho. É isso que os pastores têm que se cuidar, se comprometer e anunciar as boas novas de salvação. Amém, amado? Então, possivelmente, foi nessa data que Jesus ele nasceu. E certamente, em Israel, nesse período, no caso aqui no nosso calendário dezembro, lá é muito frio. Então, seria impossível Jesus ter nascido em dezembro. Impossível, fora de cogitação. Agora, ele nascendo nesse período, de abril até outubro, mas eu acredito mais na data de outubro, que é uma data um pouco mais quente, mais favorável ao plantio, à colheita, às pastagens, em que os pastores levavam as ovelhas para pastar. Eu creio piamente que o Senhor nasceu nesse período. Senão os pastores não estariam lá. Senão as ovelhas não estariam lá. Ok? Mas pastor Ricardo, devemos celebrar ou não? Já falei, amado. Já falei, eu não comemoro, eu não celebro, por ser uma data pagã, mas aproveito toda e qualquer oportunidade para anunciar a Cristo. A Bíblia não nos dá um mandamento para a gente celebrar a pseudo-data ou mês que seja do nascimento de Jesus. A gente deve anunciar a Cristo. As ordenanças foram ceia do Senhor e batismo, amado. Ok? A ordem de culto, a palavra, as orações são mandamentos, ordenanças. Mas não tem nas Escrituras uma ordenança para a gente celebrar um pseudo mês ou dia do nascimento de Cristo. A gente deve anunciar a Cristo, pregar a Cristo, aproveitar a oportunidade para enaltecer Cristo, pregar a Cristo. Agostinho, certa feita, Agostinho tem uma frase assim: do que me adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém e não nascer no meu coração?
Eu acho fantástica essa frase de Agostinho. Ele fala, do que adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, ou 2000 vezes em Belém, e não nascer em meu coração? Então a questão é, Jesus nasceu no seu coração. Ele nasceu em você. Ele trouxe boas novas de alegria para você. Ele inundou o seu coração. Ele é Deus contigo, comigo, conosco. Que me importa, disse Paulo, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. De toda maneira. 1 Coríntios 1, 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Qual é a minha intenção, amado? Que Cristo seja anunciado. Qual é o meu desejo, a minha alegria? Como Paulo disse a Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O meu desejo é que Cristo seja gerado no coração das pessoas. Que ele nasça em seu coração. Seja na data de hoje, na data de amanhã, depois de amanhã, que ele nasça em você. Essa vai ser a data mais importante que pode acontecer na minha e na sua vida. Um dia ele nasceu em mim. Mais precisamente, quando ele nasceu em mim, eu tenho aqui essa data gravada na tábua do meu coração, amado. Foi no dia 1º de junho de 2009. Quando o Salvador encontrou guarida e ficou habitando aqui, nesse templo de carne. Que Deus te abençoe e te guarde, e que ele nasça a cada dia no teu coração. Amém, amado? Deus abençoe, fique na paz, porque na paz eu estou.